Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o líder do governo acabou de fazer uma referência a uma série de projetos que estão hoje em pauta e, obviamente, que nós temos algumas posições divergentes já explicitadas, por exemplo, com relação à prorrogação dos mandatos dos diretores de escolas, que o voto será contrário, nós já sabemos, já tínhamos dito isso inclusive, porque entendemos que num ano eleitoral fazemos eleições de diretores de escola e estará automaticamente prejudicado o processo de debate, o processo democrático, por conta de todo o momento que vai envolver. O segundo projeto que o líder do governo coloca, que também tivemos um entendimento e fiz isso, o deputado Rosen, hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois acompanhei a Comissão de Finanças, o deputado do nosso partido, que faz parte da Comissão de Finanças, o deputado Arilson, também se manifestou contrário. E aí é preciso que nós tenhamos um esclarecimento, pelo menos, do porquê você tem um entendimento contrário. Antes que as pessoas saiam, como normalmente acontece, é um tipo de política, mas não se pode impedir, dizendo que nós somos contra porque nós somos contra o desenvolvimento do Estado, que nós somos contra... Eu diria o seguinte, nós sabemos o que nós votamos. Nós votamos a favor, por exemplo, do projeto de empréstimo solicitado pelo governador Carlos Alberto aqui, de 1 bilhão e alguma coisa no Banco do Brasil. Votamos contra um outro empréstimo também do Banco do Brasil, há uns anos atrás, também pelo governador Richa. Não votamos a favor de projetos do governador Requião, porque o governador Requião entendia que não deveria fazer empréstimos, porque isso endivida o Estado e, normalmente, como há um prazo de carência, essa carência de 3, 4 anos, ela entra automaticamente nos mandatos posteriores, mas é esse o jogo. E serão pagas, essas dívidas serão pagas pelos governantes posteriores, assim como os governantes atuais pagam dívidas anteriores. Mas o que nos leva a questionar, e fiz isso ao líder do governo, é o entendimento que o projeto, da forma como está, ele descumpre aquilo que preconiza o Ministério da Economia. Vejam, senhores, o projeto, ele fala em 1 bilhão e 600 milhões de reais. Inicialmente 1 bilhão e meio, depois 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas o projeto não traz, não a justificativa, o projeto não traz no que será aplicado esse 1 bilhão e 600 milhões de reais. A justificativa, e aqueles que já estão aqui há algum tempo sabem, e obviamente que aqueles que ainda não, porventura ainda não tenham conhecimento, as suas assessorias jurídicas certamente irão esclarecê-los, a justificativa não acompanha o projeto. Se os senhores pegarem qualquer projeto de lei, é o projeto, é a lei, mas não a sua justificativa, porque senão também seria uma coisa absurdamente ampla. E nesse sentido, o que nos diz o Ministério anterior, o Ministério da Fazenda, na Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 32, o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por ele controlados direto ou indiretamente. Parágrafo 1º. O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições. 1. Existência de prévia e expressa autorização para a contratação no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica. No nosso caso, é isso que nós vamos votar, a autorização. Mas aí, o Manual de Instruções de Pleitos da Operações de Crédito Estados, Distrito Federal e Municípios, a versão 2019, que é mandada pelo Ministério da Economia, nos diz, entre as suas orientações, a 5.10, autorização do órgão legislativo, orientações. A autorização legislativa é documento essencial na análise e vinculado às demais condições de operações de crédito. Assim, a autorização legislativa que deverá ser enviada como documento anexo, aspas, no SADIMPEM,
deverá especificar os elementos essenciais de identificação da operação de crédito, abre parênteses, tais como valor e finalidade da operação e, preferencialmente, o agente financeiro. Preferencialmente. Nós não sabemos do agente financeiro, mas ele é preferencial. Agora, é claro aqui, quando diz o Ministério da Economia, que tem que dizer para onde que vai esse dinheiro, como que ele vai ser aplicado. Não há como escapar disso, no nosso entendimento. Além de outras características que o Poder Legislativo local poderá condicionar, que no nosso caso não há condicionantes. Senhores deputados, senhoras deputadas, o que nos dizem as leis anteriores? A Lei 19.754, de 14 de dezembro de 2018, da governadora Cida Borghetti. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo no limite de 63 milhões de dólares, junto ao BID, destinado a financiar parcialmente a execução do projeto de modernização da gestão fiscal do Estado do Paraná. Está aqui o objetivo. Projeto Lei 18.968, de 14 de março de 2017, governador Carlos Alberto Richa. O que diz no seu artigo 1º? Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil até 220 milhões de reais no âmbito do Programa Rotas de Desenvolvimento destinado a investimento em infraestrutura rodoviária. O que diz a Lei 18.368, de 15 de dezembro de 2014, também assinada pelo governador Carlos Alberto Richa. Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito no limite externo de 300 milhões de dólares junto ao BID, destinados a financiar parcialmente a execução do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transporte do Paraná, BID 5. Ora, por mais que haja boa intenção, senhor presidente, e de boas intenções, muitas vezes as coisas não são suficientes para serem validadas, mas o projeto não traz no projeto, ele não diz a que será destinado esse empréstimo de 1 bilhão e 600 milhões. O que ele diz? Ele diz no quadro, que é o quadro de detalhamento, que serão obras de infraestrutura, serão investimentos em segurança pública, garantindo a reestruturação dos órgãos, redução dos índices de criminalidade e tal, cidade da polícia, Olho Vivo, Muralha, 600 milhões para o litoral. Todos estas, entre aspas, justificativas, não estão no corpo da lei. Então, por hipótese, se for negada a licença ambiental para que se construa o eixo, ou o eixo de infraestrutura aqui no litoral, ou a ponte de Guaratuba, esse dinheiro será destinado para outras obras que não estas que estão aqui, porque não está na lei. Isso pode causar, inclusive, eu espero que, se for aprovado, não cause, mas pode causar, inclusive, no Ministério da Economia, uma negativa de empréstimo, justamente porque a lei não está cumprindo naquilo que determina o manual do próprio Ministério da Economia. Então, senhores deputados, senhoras deputadas, é preciso que haja um entendimento que o que está aqui não o empréstimo, mas as obras que estão aqui podem, não significa que vão, mas podem ser realizadas ou não. Antes que a gente ache que vai sair isso, vai sair aquilo, até porque a quantidade de obras que tem aqui provavelmente precisaria de muito mais do que 1 bilhão e 600 milhões de reais. Talvez uma quantidade pelo menos o dobro disso aqui. Então nós temos o entendimento que não dá para votar na constitucionalidade desse projeto, porque ele contém um erro que poderá ser um erro fatal para que o projeto obtenha o seu intento, que é buscar esse 1 bilhão e 600 milhões, ser aplicado em obras, obviamente, que de capital, em recursos que virão para capital, para despesa de capital, porque nem pode ser de outra forma, a lei não permite, mas que nós entendemos que quando esse projeto foi apresentado de forma errada. Aí se sugeriu, até o deputado Francisquinho sugeriu que fosse feita uma vírgula e acrescentado as obras na comissão de redação. Nós aludimos ao deputado, colocamos ao deputado que isso não é possível, porque a comissão de redação, depois que faz a redação final, não vota. Então, como é que nós vamos fazer? Depois na redação você põe, mas as obras que estão no anexo não fazem parte do projeto. O projeto de lei, se os senhores pegarem aqui, está na tela, inclusive, dos seus terminais, dos seus computadores, o projeto de lei é bastante sintético.
Deputado, Vossa Excelência, tem um minuto para concluir. Obrigado, senhor presidente. O projeto de lei é bastante sintético. Ele diz que a Assembleia Legislativa autorizará o governo do Estado do Paraná a buscar um empréstimo de 1 bilhão e 600 milhões de reais numa entidade financeira, seja a Caixa Econômica, seja o Banco do Brasil, ou seja um órgão externo, nos próximos anos irá buscar isso, por taxas e por tempo que serão posteriormente publicados. Também a lei não determina que tenha que ser antes, até porque nós não sabemos qual vai ser a condição da economia naquele momento, mas ela determina que venha junto ao pedido do empréstimo no que ele vai ser utilizado. Porque senão, senhor presidente, uma hipótese bizarra, mas se nada disso tiver licença, se nada disso puder, eu posso pegar 1 bilhão e 600 milhões e reformar o Palácio Iguaçu, por exemplo. Pode, porque a lei só me autorizou a pegar o empréstimo. Deputado, para concluir. A lei só me autorizou a pegar o empréstimo, mas eu não fui obrigado a dizer no que eu iria aplicar. Por isso, nosso voto será contrário, senhor presidente.